pode ir. Valendo. Estamos aí. Estamos on. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um podcast com a equipe do Futuro em Curso, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre caminhos para ter uma saúde mental nos dias de hoje, né? E um tema bastante amplo. E é importante a gente mencionar, né, que nós não somos especialistas nessa área. Estamos aqui para um bate-papo a partir dos nossos recortes, dialogando com as nossas áreas, né? Então, eu queria já, desde o início, passar, né, a palavra para a Dominique, para fazer umas colocações em relação a essa questão da saúde mental e saúde emocional. Vamos lá, Dominique? Sim, Tami. Então, gente, na verdade, a gente acaba às vezes confundindo muito, né? E, na verdade, as duas estão interligadas, então por isso que normalmente a gente faz essa confusão mesmo. Mas, normalmente, a saúde mental, ela estaria relacionada um pouco mais com, no caso, até com os distúrbios que a gente tem de fundo psiquiátricos, né? Então, assim, esquizofrenia, bipolaridade, relacionadas com isso, né? Mais a saúde mental. E a saúde emocional estão relacionadas com justamente o cotidiano, com o dia a dia e a forma da gente lidar com esses problemas. Então, assim, justamente com as nossas emoções. Então, no dia a dia, como que a gente consegue lidar com o estresse? Como que a gente consegue lidar com as frustrações, né? Tudo isso está relacionado mais com a questão da nossa saúde emocional. É claro que a gente, a partir do momento que a gente não tem uma estrutura emocional e uma saúde emocional, né, a gente vai refletir diretamente na nossa saúde mental também, né? E aí, consequentemente, na saúde física. Mas, assim, é só para a gente fazer essa distinção que eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente nem sabe, né? A gente vai falando tudo como se fosse mental e como se fosse emocional, fosse a mesma coisa. E, na verdade, por mais que ela tenha relação, né? Ela não tem essa distinção diferente, né? E acho que é isso. E só para salientar que eu vi uma pesquisa que 90%, né? Tem uma pesquisa no Instituto Britânico dizendo que 90% das pessoas que se afastam do trabalho, né, no Instituto Mind, né, que foi essa pesquisa, 90% das pessoas que se afastam do trabalho por motivo de estresse, elas não falam que é por motivo de estresse, né? Elas falam que, por exemplo, sentiram dor nas costas, né? Elas não é falado sobre essa questão da importância dessa saúde, né, do controle, de como você pode trabalhar isso, de ter uma melhor qualidade de vida, né? Com certeza. E acho que passa exatamente por um grande estigma que é falar de saúde mental, doença mental, saúde emocional, que é a questão do estigma, né? Acho que justifica-se, mas não se justifica, a questão de você negligenciar essa informação do meu empregador, por exemplo, porque é um peso social muito grande você chegar, né? Imagina nós aqui, professores, isso ser colocado, não, está afastada por problemas mentais. Nossa, o estigma que recai sobre isso é muito grande e eu vi por experiências mesmo de colegas que passaram por problemas emocionais e que foram afastados e como que isso causou um tanto quanto outros problemas emocionais na questão do julgamento. O fato de não compreendermos esses distúrbios, ou o próprio conceito do que é saúde mental ou saúde emocional, como que isso causa um olhar estigmatizado e que acaba por silenciar, né, sobretudo quem está vivendo o problema. Porque assumir para si e assumir para o outro, né, diante desse olhar tão cruel, né, e estigmatizado, não é fácil. Isso talvez reflita por que não se discute isso, porque também que isso não é, né, nem mesmo no ambiente de trabalho, né, não se há essa preocupação em garantir uma saúde eficaz, né, uma saúde saudável, vamos fazer uma redundância aí, né, do aspecto mental e emocional, né, como a gente não tem isso por uma questão do estigma social. E o quanto isso também, Elis, afeta diretamente na busca da ajuda, né? Porque justamente esse é um ponto muito importante nesse processo, né? Porque a partir do momento em que muitas vezes você nem reconhece, né? Quando você consegue perceber que aquilo tem, né? E aí você já sofre uma pressão por parecer que aquilo existe, e aí você vai buscar ajuda como, né? Com isso, né? Então, eu acho que fica mais difícil ainda, porque, psicólogo não, psicólogo é para maluco. Não, psiquiatra é para louco, né? Então, assim, o quanto que isso vai gerando, né, criando, né, esses estereótipos e esses preconceitos, né, que só reforçam a dificuldade dessas coisas serem faladas e serem trabalhadas, e a gente tem cada vez mais uma sociedade mais
doente nesse sentido, né? Não só em relação a isso, mas do próprio contato em si com essas emoções e com esses sentimentos e com essas sensações também, né? Dominique, Pensando, coitado dos meus amigos professores daqui. Porque eu fiquei aqui fazendo uma análise muito rápida de quem são, né, dentro das pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade para falar disso, quantas que já foram a uma terapia, quantos que lidam com o processo terapêutico de uma maneira muito branda, né? E aí eu parei para pensar que eu acho que eu não tenho nenhum amigo que me fez esse relato de que frequentava, estava com necessidade e que era positivo e que achava que aquilo ali era um processo pessoal, né, válido, né, sem o estigma, sem a questão da culpa, sem o silenciar do fato, né? Os meninos acho que podem falar E um o pouco mais preconceito que há, sobre né? Porque quando você fala que você faz terapia, quando alguém fala, né, da terapia, como as pessoas têm todo um preconceito, né, sobre e já olham diferente, né, quando a pessoa fala às vezes, estou fazendo terapia, ou que alguém faz terapia, não, isso aí eu não faço não, isso aí não é para mim não, né? A banalização também da questão da própria ansiedade, a banalização do estresse, da depressão, né, como a Dominique até sinalizou aí de alguma forma, né? Sim, sim. Elis, você Pedro, falando alguma sobre coisa? isso, Brian, pode falar. Vai lá, meu nome. eu comecei o meu processo terapêutico em 2020. Já estava aí com 26, 25 anos, sei lá. E na minha primeira terapia, no meu primeiro dia de terapia, eu falei, eu tenho preconceito contra a terapia, tá bom? Sabe, esse foi o debate que eu tive com ela. Você procurou um terapeuta homem ou um terapeuta mulher? Porque também passa por isso. Não, eu tenho muito mais afinidade com mulheres. Aí eu tive duas terapeutas, então eu busco a terapeuta, a mulher, e eu tive duas. A primeira me ajudou num momento da minha vida que foi muito tenso, 2020, agora eu fui para outra, que está sendo muito legal também. Mas eu comecei assim, olha, eu nunca fiz terapia porque eu tenho preconceito, eu não sei como que funciona. E aí, conforme você vai vivendo aquilo, você fala assim, caraca, realmente é muito legal. E uma outra coisa que você me fez pensar também, Elis, foi o seguinte, às vezes a gente acha que para entrar num momento de terapia, para ter um acompanhamento, ter alguém para conversar, a gente tem que estar no fundo do poço, e não é verdade. A terapeuta está ali para te ajudar a vivenciar momentos que vão acontecer ainda que você esteja bem. Porque, como diz Clóvis de Barros Filho, a vida é uma bosta. Então a gente vai sofrer em algum momento. E sabe, você pode ter o seu marido, o seu namorado, a sua mãe, todo mundo para conversar, mas a terapeuta ou terapeuta, eles são profissionais capazes de te ajudar, eles têm ferramentas para isso. Então é muito importante que saia do estigma, que a gente fale sobre isso, que a gente vá para a terapia e abra os nossos corações na terapia. Muito importante. Pois é, Brian, o senhor... Até para a gente crescer, né? Se conhecer, entender. No século... Em 2020, tá aberto. eu iniciei a minha em 2021, né? Esse ano que eu comecei a fazer terapia. Eu costumava brincar com uns amigos que eles me perguntavam sobre fobias, né? Qual fobia que você tem, Pedrão? Eu falei, cara, eu tenho fobia a psicólogos, né? Não... Tinha todo aquele estigma que a Elis relatou de preconceito, de não querer entrar numa dessa, de me cobrar muito, né? Então aquela autocobrança de falar, eu não sou um fracassado, eu não vou ter depressão, eu não... Como se isso fossem coisas que a gente conseguisse vencer dessa maneira, né? Ou seja, que eu conseguisse me impor sobre as minhas emoções e sobre fatores externos na minha vida, e nem tudo vai ter esse controle, e está tudo bem quanto a isso, cara. A gente acaba, por ter no mundo do século XXI, em que a globalização, a tecnologia, a informação se estenderam de maneira muito ampla, né? Veja que a gente está fazendo uma conferência aqui que seria impensável há poucos anos atrás, não precisa nem falar um século, mas sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, esse tipo de informação a gente não conseguiria fazer. Então, a tecnologia, tudo aquilo que ela traz de bom, de que ela fornece em prol da humanidade, ela acaba sendo muito perigosa, né? Como esses supostos coaches que surgem na internet, motivacionais, e falando que você tem que engolir as coisas, que você precisa fazer, porque senão você vai ser um derrotado. Aí, no fim das contas, o cara vai tentar seguir esse caminho, por não ter uma saúde mental estável,
né, ele vai fracassar e aí vai ser pior, inclusive. Aí o cara pode entrar numa depressão e calhar, inclusive, com um suicídio. Sim, sim. A positividade E tóxica. pegando esse gancho, né, é Tava importante. Desculpa, Dominique. Nada, não, era só isso mesmo, só ia fazer. Pode ir também. Não, e é interessante até essa colocação do Brian, né, do Pedro, né, porque assim, pesquisas, né, mostram, na verdade, que essa resistência, né, que é um preconceito do sexo masculino também lidar com isso, né, de conseguir trabalhar com a saúde mental, de procurar ajuda, né, e o índice de depressão, de suicídio entre homens, né, uma pesquisa que mostra, na média global, de 15 homens, né, para 8 mulheres, né, que se suicidam por conta dessa questão desses estigmas que se coloca que o homem não pode ter emoções, que o homem não pode trabalhar as emoções, só que nós somos seres humanos, nós temos emoções, e todas as emoções, né? Então, assim, uma das coisas que a terapia mostra, né, ajuda a gente a perceber isso, nós temos todas as emoções, né? E é importante a gente saber lidar com elas, saber que elas vão aparecer de uma forma ou de outra, e por que elas aparecem, né? Então, isso é normal, isso faz parte da nossa vida como seres humanos, né? Tem um filme, um desenho, na verdade, uma animação chamada Divertidamente, que mostra bastante isso, né? Uma indicação bem interessante, porque apesar de ser um desenho, é um filme que trabalha vários aspectos sobre a questão dos aspectos emocionais, e inclusive sobre a tristeza, né? Que, na verdade, até para você sentir a alegria, é importante também a tristeza, de você ter esse contraponto, né? Que é uma emoção que, às vezes, todo mundo no século de hoje quer negar. A tristeza, a angústia, né? O fracasso, né? E é muito legal como o filme faz essa abordagem, mostrando exatamente que todas essas emoções fazem parte, né, dos seres humanos, de nós. Todos nós passamos por isso em algum momento, ou vamos passar, né? Então, esse filme traz essa reflexão a respeito disso, né? De conviver com esses tipos de emoções, e não só com as emoções que às vezes a gente vê tão tóxicas, às vezes também, né, nas redes sociais, como se todo mundo fosse sempre muito feliz o tempo inteiro, sem ter nenhum outro tipo de emoção, né? E como que isso pode às vezes ser tóxico para a sociedade, não é? Acho que a questão do discurso, que é uma voga na nossa sociedade, né, de como que os discursos são apropriados, né? A quem interessa esse discurso dessa felicidade o tempo todo, e que eu acho que vitimiza muito os nossos jovens, né? Por uma falta ainda de percepção da existência, de se autoconhecer, né? De estar buscando uma referência ou uma aceitação de grupo. Como que eles são vitimados, né, por esse discurso que passa e que vai caminhar e que, né, para um descontrole, para ali um desequilíbrio emocional e também um desequilíbrio mental, quando começa a negligenciar os próprios sintomas, né? E me interessa muito pensar na questão da saúde mental nos discursos de autorização, né, ou de negação. Como que você usa o discurso do louco, né? Não liga não se incomoda com o que ele está falando, não, porque ele é louco. Então, você tira o peso das atitudes das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você encara sobre a questão do gênero um discurso muito fadado para o feminino quando você, numa discussão, ou quando você quer se colocar dentro de um determinado espaço de sobrevivência para o feminino, você é taxada de louca, né? Mas olha só, ela é louca. E aí eu já ouvi esse discurso, ela é tão louca que ela faz terapia. Então, assim, como que você vai usar todo o suporte, que seria um suporte, né, positivo, positivado da coisa, como que você transforma isso num discurso negativo? Como que interessa a questão também de você não pactuar, não trabalhar, não botar as cartas na mesa do que é saúde mental e do que é o estigma? A quem isso serve, como isso serve? Acho que aí o professor de História e de Filosofia vai ter muito a dizer sobre isso, né? E a gente poderia pensar aí nos discursos da literatura, dos filmes, que também vão servir para ancorar essa análise, né, do discurso sobre a loucura, sobre a depressão, o discurso sobre né, os desvios de comportamento e dessa pretensa anormalidade. Né? Muito bem, Elis. Aí eu pego o gancho aí que você deixa e já penso numa obra de um filósofo, né, um cara do século XX que foi realmente muito emblemático, muito importante pelas contribuições dele para os estudos filosóficos, sociais e tudo mais, que é o Michel Foucault,
que produziu um livro chamado História da Loucura. Né? O Foucault ele tinha um método filosófico que ele herdou do Nietzsche, né? Outro grande nome da filosofia. E falando de loucos aí, né? A gente vai falar um pouquinho desses caras. Né? E esse método se chamava arqueologia do saber. O que um arqueólogo faz? Ele vai escavando, né? Até chegar nas ruínas que ele precisa. Então, Michel Foucault olhava para a sociedade dele, né? Olhava para todas as manifestações do poder que existem no Estado, nas instituições, né? E aí ele quer olhar também como que o louco é enxergado no mundo, né? Ele vai fazer um processo arqueológico para ver como que isso era antes, né? Ele vai lá para a Idade Média, começa a entender na época a questão dos leprosos, né? Então os leprosos em si, eles eram os excluídos da sociedade no mundo medieval, eles eram colocados em um lugar chamado leprosário, que ele vai fazer um comparativo que seria o manicômio da época. Então, o cara tem que ser excluído, não posso nem me aproximar dele. O tempo vai passando, né? Chega na Idade Moderna, lá mais em específico, no século XVII, quando tem o Estado absolutista, e o Estado começa cada vez mais a negligenciar essas pessoas que são consideradas inaptas para a sociedade. Existe um momento, inclusive, chamado de grande confinamento, né, que algumas monarquias começam a pegar esses caras e a prender eles em prisões bem rígidas, né, para que eles fossem excluídos totalmente da sociedade. Avança mais um pouquinho para o século XVIII, vem o iluminismo, e os filósofos iluministas falavam muito da razão, né? Essa era a palavra-chave deles. E aí a loucura seria, portanto, o contraponto, né? O cara que ele era louco, ele era completamente irracional, né? O século XIX vem, né? E a loucura ela vai ser, pelo progresso da ciência como um todo, pela Revolução Industrial, muitas coisas que ocorrem, a loucura ela é considerada como uma doença mental pela primeira vez, né? Vai ser tratada como, especificamente, cientificamente, como uma patologia e com os piores tipos de tratamento que se pudessem fazer na época, tratamento de choque, tortura, né, com esses caras. Quando chega no século XX, que é o período em que o Michel Foucault viveu, então olha só como é que ele fez uma transição ao longo da história, né? Ele considera, então, que o manicômio em si é uma instituição punitiva, né, que ela existe para, assim como a escola também é, e os presídios, ele faz um comparativo entre essas três instituições, colocando coisas iguais nas três, né? Por exemplo, tanto na escola, quanto no presídio, quanto no manicômio, as pessoas utilizam uniformes, né? São confinadas em celas, seguem sinais sonoros para fazer as coisas, é o banho de sol, é a hora do intervalo, né? Existem pessoas que têm um poder maior, que no caso são os professores, os carcereiros, os enfermeiros, né? Então ele vai colocar a questão do louco em si, né, da loucura, como um cara que vai ser punido com camisa de força, medicamentos, né? Mas para ele está entendendo que essa pessoa que está nessa condição, ela não tem que ser excluída da sociedade, ela tem uma forma diferente de ver o mundo, né, cara? O cara, ele não é maluco, desequilibrado nesse termo pejorativo, é apenas uma forma que ele vai ter de enxergar o mundo. E ele faz uma conclusão muito bonita, que é uma ode a grandes nomes da história, como o próprio Nietzsche, né, que acabou morrendo considerado um louco, né, em virtude das doenças que ele teve, dos problemas com depressão. Então, era um louco. Van Gogh era um louco, né, assim, aos olhos da sociedade, deturpado. E olha só o que os caras produziram, né? O Nietzsche tem uma das vertentes filosóficas mais bonitas entre todos os filósofos, de tudo aquilo que ele escreve. Van Gogh era um gênio, né? E se esses caras tivessem sido trancados em manicômios e com uma sociedade apontando para eles e dizendo que eles são fracassados, que eles precisam de ajuda, precisam se cuidar, entupindo os caras de medicamento, vendendo supostamente uma fórmula para eles se enquadrarem na sociedade padronizada, chata, arcaica, esses caras não teriam produzido nem metade daquilo, ou sequer não teriam produzido nada daquilo que fizeram, né? Então, a gente precisa entender hoje, no século XXI, já depois do mundo do Michel Foucault, nessa evolução e nessa revolução tecnológica, né, que o mundo é um mundo diferente, que oferece muitas oportunidades, em que as pessoas precisam se aceitar da forma como elas são, né, entendendo que a vida tem felicidade e tem sofrimento, que pedir ajuda faz parte, né, que não é preciso se envergonhar daquilo que sente, da pessoa que é. Então, basicamente, reflexões aí que continuam atuais pra caramba e que foram aí, olha só, nesse processo histórico, moldando e moldando a sociedade, né? Com certeza, Pedro. Na verdade, sua fala me lembrou duas coisas. Uma é a questão de até que ponto a gente tem um processo de medicalização e de um padrão do que é o normal, né? E aí até que ponto aquilo dali, de fato, né,
esse questionamento. E uma outra coisa também sobre a importância também da questão da Anísia da Silveira, né? Inclusive do filme que tem, né? Da Anísia, né? De toda a luta dela justamente com essa questão da questão dos manicômios e tudo, né? Da questão da como eles eram tratados, né? E trazendo também a questão da arte-terapia também, né? Desse processo todo, né? Então, acho que é interessante também só de pontuar e deixar como uma sugestão também de vídeo, né? Perfeitamente. Até o Bicho de Sete Cabeças, né? Também, que é um filme bem interessante, que denunciou bastante também toda essa questão do manicômio, né? De como que eram tratadas as pessoas, inclusive as que tinham, né? Que têm, às vezes, problemas com drogas, que eram totalmente também torturadas é um testemunho, né? O filme acaba sendo um testemunho de uma pessoa que tinha problemas com drogas e foi internado no manicômio e teve todo um tratamento, denunciou, né? Como eram tratadas as pessoas tidas como loucas, né? Trouxe toda uma reflexão a respeito disso também, né? Então, é importante a gente ter essa reflexão a respeito desses olhares, né? Das frustrações também, né? Porque a frustração também faz parte do ser humano, da vida. A gente viver com frustração é algo comum também, que às vezes é muito complicado no dia de hoje, até a juventude lidar com as frustrações, né? Então, no primeiro não, às vezes as pessoas acabam querendo tirar a própria vida, porque não conseguem lidar, né? É uma juventude, de uma forma geral, que não consegue lidar com a frustração. E é algo que a gente precisa pensar. Essa ideia de frustração, ela me remete muito à comparação. E a comparação ela está relacionada a tudo que a gente vem falando até agora. E principalmente às mídias, né? Eu confesso que eu li uma pesquisa já tem um tempo e eu não sei de onde é, qual é a fonte, mas se for o caso eu posso procurar, quem tiver interesse pode falar comigo, na qual dizia que o Instagram é a mídia social que mais causa problemas psicológicos hoje em dia. Justamente pela comparação que a gente faz, né? Porque ali se expõe uma parte externa de nós que é linda, é bonita, né? Fotos e corpos lindos e pessoas bonitas e você está aprendendo a tocar violão aqui, aí o cara posta um vídeo fazendo... exatamente, são personagens. E essas comparações, eu acho que alimentam o medo de falar sobre isso. Porque quando eu penso sobre mim, eu me vejo muito pequeno diante de todas aquelas pessoas ali, então o erro está comigo, o problema está comigo. O problema não está naquelas pessoas ali. Olha como que elas são bonitas, olha os talentos, olha como que ela canta bem, a outra escreve, a outra não sei o quê, e eu sou pequeno. Tá? E a partir desse momento se faz a comparação. E comparação gera frustração. Inclusive, isso é uma fórmula, né? Uma fórmula para a gente se dar mal. Você se compara e você busca fazer com que aquele universo se torne o seu. E esse movimento, ele é muito ruim, muito, muito. Porque eu acho que o grande movimento que a gente tem que fazer hoje na sociedade e enquanto pessoa individualmente é um movimento de aceitação, aceitar onde estamos, aceitar as ferramentas que temos, aceitar tudo que a gente pode ter, sabe, naquele momento. E o Instagram, ele vai totalmente contrário a isso, porque ele oferece muitas coisas ruins. Eu não estou falando mal do Instagram, mas não estou falando mal, tá? Porque eu uso, claro, mas é tomar esse cuidado de saber que o seu limite, de saber até onde você vai. E saber até onde você vai é muito difícil. Para isso existem os terapeutas. Então, se você está fazendo um processo terapêutico, a chance de você se conhecer melhor, a chance de você saber lidar melhor com essas comparações, saber colocar cada coisa em seu lugar, é maior, é mais interessante. Então, fica também essa dica, né, de evitar a comparação. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu movimento, e é isso. Acabou me lembrando. Seu tempo, inclusive, né, uma outra coisa que eu interessante lembrei também né? Eu acabei lembrando de uma música do Detonautas, se chama Ilumina o Mundo. Ilumina o Mundo. Eles produziram essa música em 2020, justamente pela pauta de suicídio, que o número aumentou muito,
e eles produziram um clipe, e o clipe foi banido do Facebook com 2 semanas, assim, uma semana o clipe foi banido, foi censurado, melhor dizendo, porque falava de um tema muito delicado. E aí volta nesse tudo que a gente vem falando, né? Poxa, é delicado falar sobre isso, mas quando que a gente vai falar? Já está passando da hora, né? A gente vê aí, ó, praticamente o dobro de homens, segundo a pesquisa que Tami citou, cometendo suicídio em relação ao número de mulheres. Então, é um tema muito amplo e que merece muita atenção nossa. Com certeza. Vai no outro lado, né, da automedicação, por exemplo, né? Porque aí eu me reconheço, né, com algum tipo de problema. Vamos lá, vamos tacar Ritalina, fluoxetina e todos os outros inas. Porque é melhor eu tomar isso em silêncio, isso ser extremamente danoso, do que expor isso para um grupo, para uma sociedade, procurar ajuda, porque a gente sabe que as questões medicamentosas elas vão ter seu papel, né? A gente não está falando aqui de uma questão medicamentosa que você está metralhando um grupo simplesmente porque ele é depositado, né, no manicômio. A gente está falando de especificidade, a gente está falando aí de ajuda, a gente está falando de profissionais, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de ciência, né? A gente tem esse fator, né? Existem questões fisiológicas, existem questões biológicas, neurológicas e todas as outras óticas que vão influenciar na sua saúde mental e emocional ali. Mas aí a sociedade me impede de dizer, porque é um assunto delicado, mas ela não me inibe de tomar atitudes escondidas que são extremamente danosas, extremamente... suporte. A bomba relógio vai explodir uma hora, porque eu estou ali vivendo esse jogo de frustração, de silêncio, mas ao mesmo tempo de possibilidade de acesso a esses medicamentos, que a gente sabe que não é tão difícil assim, né? A gente sabe qual é o caminho para se chegar a... A gente consegue comprar até pela internet, se a gente quiser. Então, assim, essa questão mesmo, Brian, da urgência de se falar, mas de se falar de uma maneira real, de uma maneira técnica, científica, sem esses engodos, sem esse discurso de que isso é o jogo do anormal, né? Porque uma sociedade que cobra a normalidade, se você se desvia desse padrão, você está fora dessa curva, você vai mesmo se lascar dentro dessa equação. Eu desejo que daqui a um tempo uma pessoa vire para outra e fale assim, você faz terapia? Ela fala, não. Você fala, não faz, cara? Como assim você não faz terapia? Eu acho que, sabe, o inverso. Né? Eu queria até aproveitar que eu já estou falando, deixar uma sugestão de um podcast chamado Desculpa o Áudio Longo, que fala muito sobre temas parecidos com o que a gente está falando, só que é só sobre isso. Então, são vários episódios falando sobre assuntos pesados de uma forma leve, sabe? Então, Desculpa o Áudio Longo é muito bacana, vale a pena. Eu estou falando da questão da terapia, né? De todo mundo, em algum momento, poder falar, eu faço terapia, né? Eu tenho isso. Acho que é uma outra questão que a gente precisa olhar, que é a nossa total falta de política para a saúde pública, né? Se a gente parar e pensar, psicólogo é extremamente caro, psiquiatra, então, nem se fala, o próprio terapeuta, e como que a gente não consegue ter esse suporte na rede pública, né? Que passa pelos estigmas, que passa vamos deixar mesmo uma sociedade adoecida, você não tem investimento nisso, e aí você volta agora, né, com essa questão manicomial, com essa discussão aí né, que está sempre aí, né, o que nós vamos fazer com esses que são os desvios, né, desse padrão de normalidade, que não vamos entrar aí no discurso, né? Mas essa ineficiência, a gente não tem, e detalhe, a gente também não cobra. Né? O estigma é tão grande que a gente também deixa batido, a gente também não cobra dos nossos órgãos essa responsabilização para ter uma saúde emocional, mental, uma saúde integral, né, Elis? Integral. Uma saúde integral. Tami, se quiser fazer exatamente, não tem uma política de... Oi? Porque faltam 2 minutinhos, tá bem? Só para a gente fazer uma consideração final. Oi? Aí. Ah, tá. No próprio SUS oferece muito pouco, né? Oferece só, às vezes, terapias em grupo, né? E para quem quer ter um atendimento mais personalizado, isso é muito difícil. Tem que entrar numa lista de espera, né? E é muito longa.
Então, quem está precisando de ajuda tem urgência, né? Isso não faz parte das pautas dos grandes políticos. É importante a gente mencionar isso também, tá bom? Com Seria certeza. isso mais ou E menos só para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Tami, rapidinho, só para fazer um adendo, que por mais que isso não seja oferecido, eu sei que é claro que ainda é muito aquém do que a gente precisa, mas as universidades, tanto públicas quanto particulares, que têm o curso de psicologia, eles oferecem atendimento de graça, né? Então é importante também, porque você pode pelo menos ter algum acesso, né? Mínimo. Eu sei que tem uma fila, tem uma questão de espera, mas assim, às vezes é mais fácil do que você conseguir pelo CRAS, né, por alguma, assim, pelo SUS, né, esperando mesmo de fato, né? Então, assim, só para mostrar que também existe alguma alternativa, né? Tem alguns grupos também independentes que fazem esse processo, né? Então, se vocês quiserem também procurar, tem muitos terapeutas, núcleos mesmo, né, de psicologia que eles fazem atendimento, inclusive remoto, agora nesse momento de pandemia, né? E eles estão continuando a fazer, então isso também é muito interessante. Então, se você quiser de buscar ajuda, né? Isso é importante, né? Acho que só para poder deixar esse recado também que aqui em Friburgo é a Estácio, né? A Estácio promove esse tipo de serviço. Exatamente. Oi, gente. Eu falei, sei que muito aquém, mas de qualquer forma, a gente pelo menos ainda tem alguma alternativa. Valeu aí, hein? Show a participação hoje. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo. Falou, beijão. Um abraço para todos, gente. Obrigada. Um abraço, obrigada, gente.